Esse vídeo é mais um corte do Meus Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, a gente está falando do Rio de Janeiro, que é um estado brasileiro, campeonato carioca. Ao lado do Rio de Janeiro tem o estado de São Paulo, também tem o seu campeonato regional. E está em cara agora sua última rodada aí nesse domingo da fase de grupos. Parabéns, Estevam, parabéns. Obrigado. Parabéns, cara, você... Impressionante, meu amigo. Parabéns demais. De verdade, você tem meu respeito agora. Obrigado. Você tá ficando, ó, excelente. Vai durar muito mais do que o trabalho do Barbieri no Vasco, fazendo esses ganchos. É impressionante. Tô com medo, Adiel, até o final do ano a gente perdeu o Estevam pro Jornal da Band, cara. Ai. O jornal está no YouTube também. Ok, vamos falar do outro estado do Brasil que fica ao lado do Rio de Janeiro, cara. Exatamente. São Paulo? Região Sudeste ali, a maior economia do Brasil, o estado de São Paulo, e tem o Campeonato Paulista na sua última rodada da fase de grupos. No sábado temos a abertura dessa rodada com o Corinthians, que recebe o Santo André na Arena Taquera, né? Meu Deus, me fugiu o nome. Neoquímica Arena. Jogo que o Corinthians não vale muito. Ele ainda pode ter uma campanha melhor que os seus rivais ali, no caso o São Paulo e o Água Santa estão empatados em 20 pontos, o Corinthians tem 19. Adiel Reis, imagina que você é o ar-condicionado, Fernando Lázaro, técnico do Corinthians. Você exato, ambiente maravilhoso, você, né, troca ideia com o Calvo, sabe como escalar o Renato Augusto, tudo isso. E você tem lá 19 pontos, pode chegar a 22, passar o São Paulo, passar o Água Santa, flerta ali com uma possível semifinal entre o São Paulo, jogar em casa. Você escala os reservas ou você poupa a galera pensando no mata-mata? Qual decisão você toma aí? Vou te responder analiticamente, Estevam Barros. Fernando Lázaro ganhou um clássico contra o São Paulo no Morumbi. Então, na cabeça dele, presta atenção, na cabeça dele e dos analistas, não faz diferença jogar um clássico dentro de casa ou fora de casa. Então ele vai poupar, provavelmente o Renato Augusto vai começar no banco, o Juliano vai fazer a função do Renato, ele vai começar como titular. Talvez a gente não tenha todo o time titular jogando, talvez a chance do Matheus Bidu jogar. Isso, presta atenção no que eu estou falando, na cabeça dele. Tá? Eu, como torcedor do Corinthians, eu não pouparia, botaria o time para jogar. O jogador não gosta de ser poupado. Isso aí desde que o futebol foi inventado, desde quando jogava nos jardins ingleses, aí, como o Cássio disse, o jogador não gosta de ficar no banco. Pô, tá ligado? O cara se arruma todo para ficar sentado assistindo os outros jogar. É um absurdo. Tá? Então, na cabeça do Fernando Lázaro, não vai fazer diferença ele jogar o clássico de Itaquera no Morumbi. Na cabeça. Então, ele vai poupar alguns jogadores, e principalmente o Renato Augusto. Agora, como torcedor, eu queria que o time fosse com força máxima para ganhar e conseguir essa classificação que você disse aí, inclusive poder jogar as partidas decisivas em casa. Não sei de fato o que ele vai fazer, né? Porque agora parece que ele resolveu meter uma dietite ali, esconder a escalação, mas é o que tudo indica, as informações que eu tenho do treino, é que o Juliano vai ser titular, Renato Augusto vai estar no banco, o Fábio Santos vai ser poupado. O Paulo ainda não joga mais pelo Corinthians, tá? Isso é um pulo de informação. Ele está sendo negociado com o Atlético Paranaense. A negociação envolve lá o clube dele da Rússia lá, eu esqueci o nome agora, porque o Corinthians não vai exercer a opção de compra do Paulo Bueno. Parece que de fato se tornou um zagueiro paraguaio mesmo, não conseguiu exercer o futebol da última vez que passou pelo Corinthians. Então vai encerrar o contrato de empréstimo e aí ele vai ficar livre para ser vendido, e o Atlético Paranaense está negociando os valores aí com alguns investidores para levar o Paulo Bueno para ser o xerife lá em Curitiba. Então, parece que o Balbuena não vai jogar mais pelo Corinthians, então a dupla mesmo é Bruno Mendes e Gil, que vai estar no jogo. Então, é isso. Acho que vai ser o time poupado. Não queria, mas é o que vai acontecer, Estevam e Cássio. Pois é.
é uma questão aí pro nosso ar-condicionado pensar realmente uma questão aí de poupar ou não é muito importante. Você, Cássio, pouparia? O que você faria? Não, acho que o jogo tem todas as condições de ir com força máxima. Ele já poupou alguns jogadores contra a equipe do Santos no domingo, na Vila Belmiro. Teve a semana toda de trabalho, não vai ter viagem, o jogo é em casa. Visando as próximas fases do Campeonato Paulista, jogo em casa, depois de uma semana cheia de trabalho, é ideal para você fazer os ajustes finais no time. Se estivesse ali na comissão do Fernando Lázaro, apontaria esses indicadores para ele colocar o que ele considera de time titular e com força máxima, justamente para dar os últimos ajustes na equipe antes do mata-mata. A questão de ficar, como o Adiel falou, bem ranqueado, eu acho que pode vir como segundo argumento para colocar o time principal. E para complementar, eu acho que eu só pouparia jogadores caso tivessem pendurado um cartão amarelo. Não sei exatamente qual é a condição dos jogadores do Corinthians. Pouparia só nessa última condição alguns atletas. Mas jogo em casa, sábado, depois de uma semana cheia de trabalho, é perfeito para você ir com força máxima e buscar o equilíbrio que o Corinthians vem perseguindo durante todo esse começo de temporada de trabalho do estimado Fernando Lázaro. Bom, eu pouparia, né? Porque eu não quero correr o risco de ficar São Paulo fique atrás do Corinthians, então eu, se fosse Fernando Lázaro, pouparia. Como eu não sou, eu acho que ele também deve ir com força máxima, porque garantir, né, quem sabe, pensando numa semifinal, acho que é importante você ter uma campanha ali tá bem colocado ali na tabela geral para evitar esses jogos fora de casa, mesmo que o Corinthians tenha ganho do São Paulo, né, acho que numa semifinal com o ambiente ali Morumbi lotado, pode ser que a coisa, se bem que acho que o São Paulo nem joga no Morumbi, que vai ter show também, hein? Mas de qualquer forma é melhor garantir jogar em Itaquera mesmo, garante receita também, acho que são questões importantes aí pro clube do Corinthians. E eu queria saber de você, Adiel, você não gosta do Barbieri, você tinha um pé atrás também com o Fernando Lázaro, mas até aqui, como é que você avalia o trabalho do Fernando Lázaro, né? Acho que a gente tá na última rodada aí do Campeonato Paulista, a gente teve uma boa amostragem aí. Como é que você viu toda essa experiência, Fernando Lázaro? Vou usar como referência o Carille, que foi contratado do mesmo modo, né? E como o Cássio bem falou, Estevão, o treinador precisa entender os jogadores, tá? Falando sobre o Palmeiras, por exemplo, tem o Abel Ferreira, que é um excelente treinador. Eu vou colocar uma discussão aqui que foi posta nessa roda de conversa. E por que a gente está admirando treinadores portugueses? Porque eles têm um sotaque bonito e falam termos como extremo, que nem o Cássio falou. Não, a questão é a seguinte. A questão é que Jesualdo Ferreira foi o cara que conseguiu levar futebol como uma disciplina de educação física nas universidades de Portugal. Tá? O que aconteceu, Estevão Barros? Eles colocaram que todo formado em educação física soubesse os fundamentos básicos, técnicos e táticos do futebol. E aí vieram Abel Ferreira, Vitor Pereira, o próprio Jorge Jesus, que é um cara que diz que futebol não se ensina nas escolas, mas ele entende um pouco disso que eu estou falando, ou no Flamengo. E principalmente a questão de ensino-aprendizagem dentro do futebol. Eu sei que eu estou falando uma coisa que parece absurda e tal, mas acontece. Que é entender que jogadores são pessoas que têm tempos de aprendizagem diferentes. Tá? O que o Vitor Pereira fez ano passado no Corinthians foi achar que os jogadores eram fortes, só ia colocar estratégia na cabeça dos caras e tentar fazer funcionar. O que aconteceu? Jogadores como Renato Augusto, Juliano, o próprio Mantuan, que são jogadores que têm uma facilidade de aprendizagem, pela Renato Augusto, Juliano pela experiência, e o Mantuan por ser um jogador mais versátil, conseguiram entender e se deram bem com o time. Roger Guedes, que é aquele rebelde desde a época de escola, o próprio Yuri Alberto, que é um pouco mais assim, esquentado, que é desde a época do Internacional,
não curtiram essa ideia. O que eles pediram? Alguém que fosse mais próximo, aquele professor que é da época da escola, que era o professor que era metido a jovem, que gostava de tirar brincadeira com os caras, turma do fundão. Beleza, esse professor, ele tem uma vantagem, ele é amigo dos caras. A desvantagem, é difícil chamar atenção no momento em que precisa. E é nesse momento que eu acho que o Fernando Lázaro talvez tenha dificuldade. Como é que ele vai chamar a atenção, por exemplo, do Roger Guedes, numa situação que o Roger Guedes para ele? Então é isso. Acho que o Fernando Lázaro, ele tem ideias de jogo legais, são ideias, assim, não inventa muito, não é um técnico autoral, então ele não conseguiria compor uma música, né? Tem o Rogério Ceni, que eu acho que conseguiria. Mas no momento em que precisar impor autoridade dentro do vestiário, uma situação em que o time precisa virar um jogo grande, como uma semifinal de Campeonato Paulista, esse sim é um jogo para a gente ter parâmetro. Um jogo no Morumbi contra o São Paulo, 1-0 para o São Paulo no primeiro tempo. Como é que ele vai colocar, vai tentar improvisar o Roger Guedes centroavante e o Roberto está lesionado? Nesse tipo de situação é que eu queria saber como que o Fernando Lázaro lidar. Porque agora, beleza, está conseguindo a estratégia, está funcionando, conseguiu ganhar do São Paulo, conseguiu ganhar, fazer um grande jogo contra o Palmeiras, empatou com o Santos por causa da Edna. Então, aí tá tudo bem, tá tudo legal, o ambiente tá tranquilo. Eu quero ver quando a pressão cair, quando empatar 3 jogos em casa, quando a estratégia não funcionar. Nesse momento eu vou ficar ansioso para saber como que ele vai lidar com essa situação. Bom, queria ouvir do Cássio também o que ele acha a respeito dessa avaliação do trabalho do grandioso Fê Lázaro, o técnico ar-condicionado. Como é que você vê aí esse momento? Você acha que é um bom trabalho até aqui? Estevão Barros não é um trabalho excelente, mas também não é um trabalho ruim. Trabalho bom, se encaixa perfeitamente na descrição do trabalho do Fernando Lázaro. Ele precisa buscar justamente essa questão que eu tanto falo em várias transmissões nossas aqui também, amadores, que é o equilíbrio. Ele é capaz de fazer, por exemplo, um grande jogo contra o São Paulo, como fez no Morumbi, mas contra, por exemplo, o time do Santos, ele acabou entregando ali o resultado no final com modificações erradas. Um treinador diferente tem que ter umas cobranças diferentes, porque é um treinador que já estava, se eu não me engano, já estava no elenco, né? Ele era treinador da comissão permanente. Sim, ele fazia parte desde a época do Tite. Ele era do Cifute, né? Então ele já é um treinador que conhece o elenco, conhece os jogadores. Ele tem que buscar. Mas o Dante conhecia os alemães também. Ele tem que buscar justamente essa palavra-chave do futebol, que é o equilíbrio. Buscar trabalhar agora vamos ver agora como ele vai sair numa fase com mais pressão, como falou a Adjel, de um mata-mata de Campeonato Paulista. Acho que agora, de verdade, o trabalho do Fernando Lázaro vai ser posto a fogo. Porra, estão xingando aqui no chat, esse pessoal é muito sem noção, né, velho? Eu não vou ler porque é muito baixo esse comentário aqui. Os caras estão xingando o Fernando Lázaro. A live foi top hoje. Mas vamos tentar manter um pouco de respeito, de dignidade que a gente tem aqui ainda, o Adiel. Mas de fato, acho que o trabalho do Fernando Lázaro é realmente bom, né? De fato, mostra ainda que o Vitor Pereira no passado devia ser o demônio dentro desse vestiário, porque os jogadores estão rendendo melhor. O Renato Augusto é um dos melhores jogadores aí do Brasil. O Roger Guedes está muito bem também na temporada. Concordo que no jogo do Santos, o Fernando Lázaro, ele fez alterações ali muito equivocadas, chamou demais o time do Santos, isso acabou prejudicando o desempenho da equipe, cedeu o empate ali, possibilitou o empate para a equipe do Santos. Acho que é um bom trabalho. Agora, vamos ver como é que ele vai começar no Brasileiro. Eu acho que o Fernando Lázaro, ele garantiu pelo menos sua permanência ali no primeiro turno do Brasileiro, viu, Adiel? Que a gente tem a Libertadores ali também. Acho que se as coisas não começarem a andar, aí acho que a coisa vai apertar pro lado dele, né? Mas nesse primeiro momento aí, primeiro semestre pelo menos ele garantiu. Você acha que é por aí?
Concordo. Eu tinha me esquecido da Libertadores. O Corinthians não disputa a Libertadores há tanto tempo que eu tinha até esquecido, mas é verdade. Só que é uma coisa, Estevão, que eu acho que vai ser positivo para ele, é que ele vai poupar os jogadores principais do Brasileirão em relação à Libertadores. E isso o cara ele fazia e vai fazer, só que não na Libertadores, mas o cara ele fazia em jogos importantes. Isso vai ser positivo para ele, porque a torcida vai ficar do lado dele. Vai dizer assim, mas ele tá poupando para um jogo importante. O negócio é como eu te falei, é num jogo de eliminatória, que foi um caso que aconteceu com o Vitor Pereira. Ele poupou um jogo contra o Fluminense, o Corinthians pegou de 4-0 no Maracanã, o Fred fez gol, chorou, aconteceu um monte de coisa lá. Só que a torcida falou, ok, poupou, levou goleada, tudo bem. Levou 4 na bunda, tudo bem. O problema é que tem que ganhar do Boca Juniors lá na Argentina. Entendeu? Essa é a questão. Poupar contra o Santo André, beleza. Só que vai ter que tirar do São Paulo lá no Morumbi. É isso que eu estou falando. Essa é a questão que tem que ser cobrado, de fato. Porque se quis poupar sabendo que dava para vencer e assumir a liderança e poder jogar esse jogo eliminatório em casa, por que não fez? É isso que tem que ser colocado na mesa. Entendeu? E eu concordo contigo. Primeiro semestre está garantido. O negócio vai puxar mesmo quando os jogos eliminatórios começarem a acontecer. Cássio Ângelo, quem será demitido primeiro, Barbieri ou Felázaro? Acho que os dois ficam até o final da temporada. As questões que o Edel colocou, que as expectativas da diretoria é de jogar até as oitavas da Copa do Brasil, chegar o mais longe possível na Libertadores e fazer um trabalho ok no Campeonato Brasileiro. Acho que o Fernando Lázaro, pela fator campo, torcida, vai ajudar ele a ficar até o final do ano. E o grande Maurício Barbieri vai desempenhar um trabalho espetacular no Clube de Regatas da Gama SAF. Otimismo. E aí Otimismo, eu vou jogar pessoal. esse sinuca de graça e eu vou pagar o 835 que o Adiel vai pedir revanche. Adiel, rapidamente, seu palpite pro jogo. 2-0 Corinthians. Cássio Ângelo, rapidamente, seu palpite pro jogo. 4-2 Corinthians. Porra. Eu vou de 3-0 Corinthians. E acho que vai ser uma vitória tranquila.